recebendo aqui agora no nosso estúdio a Kelly de Sena Lira, que vai falar com a gente sobre a grafologia aplicada ao RH. Tudo bem? Boa tarde, Kelly. Boa tarde, tudo ótimo. Prazer te receber aqui sempre. Prazer é tudo meu. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer é o que é a grafologia e como é que ela atua na área de RH? Grafologia é o estudo da personalidade por meio dos sinais gráficos, né? Ou seja, a escrita. Então, é possível você identificar várias características da personalidade do escritor por meio desses sinais, né? E a outra pergunta é a aplicação dele no RH. Então, hoje as empresas estão atualmente as empresas estão cada vez mais preocupadas com a qualidade das contratações, né? Principalmente no que diz respeito às características comportamentais dos candidatos. Então, é complicado em uma entrevista de emprego você mensurar todas as características comportamentais que você precisa. Então, para determinados cargos você precisa de um conjunto de competências, para outros um outro conjunto de competências. Então, a grafologia ela serve para identificar essas características. Aí o processo seletivo ele fica mais eficaz, né? Kelly, a gente tem visto e pesquisas têm apontado que a maioria das pessoas são contratadas por suas competências técnicas, mas a maioria das pessoas são despedidas, dispensadas por causa de problemas comportamentais. É verdade. Quando a gente fala nessa técnica da grafologia para contratação, a gente pode imaginar que então é mais certeza de que aquele funcionário de fato está dentro do perfil para a vaga? Olha, ele gera um nível a mais de certeza, né? A grafologia ela não é um método adivinhatório, né? Ele é um método que se combina com outros testes psicológicos e também com a entrevista por competências, que é uma outra prática muito eficiente para as empresas, né? Mas é um caminho que te traz mais garantia. Então, por exemplo, eu quero identificar se esse candidato ele tem liderança, ou ele tem energia, ou se ele é ansioso, ou se ele tem traços de depressão, por exemplo. Tudo isso a gente consegue identificar. Então, traz mais garantia, sim. Só não garante 100%. Agora, uma curiosidade. Existem pessoas que têm mais de uma maneira de escrever diferente? Sim. Bom, eu acho que com todo mundo acontece isso. Eu sou uma pessoa que eu costumo, se eu vou para uma palestra, se eu vou para um culto, eu sempre levo um caderno porque eu gosto de anotar, até porque eu sou jornalista. Às vezes anoto sim no celular, mas gosto de papel e caneta. E dependendo de como eu tô, se eu tô com pressa, a letra sai de um jeito. Se eu tô com calma, a letra sai de outro. E isso acontece com a maioria das pessoas. Na hora de uma entrevista de emprego, não é diferente. Vocês levam algumas coisas, alguns fatores, como nervosismo em consideração? Sim, sem dúvida. Primeiro, vale ressaltar o quê? Tem alguns sinais gráficos que, independente do seu estado de humor, de espírito, eles vão aparecer. Então, esses sinais gráficos, eles vão aparecer de qualquer forma. No entanto, a gente tem que considerar, sim, alguns aspectos. Sempre antes de um processo seletivo, é importante saber sobre o estado de saúde, se esse candidato dormiu bem, para entender se esses aspectos, eles vão interferir na grafologia dele. Mas isso não é o que conta mais. São esses pequenos detalhes que fazem toda a diferença. E você pode reparar na sua escrita. E quem quiser reparar, pode reparar na própria escrita. Alguns sinais que nunca mudam. Por exemplo, se a letra ela é um pouco mais redonda ou ela é um pouco mais angulosa. Isso não muda. Independente da forma como você escreve, isso não vai mudar. Costuma alterar, né? Não vai mudar. Você tem algumas... você trouxe algum material para mostrar pra gente, né? Eu trouxe sim. Bom, eu trouxe um material comparativo, né? Então, a gente tem aqui alguns símbolos, algumas escritas, né? Para mostrar algumas diferenças. Então, para onde eu posso mostrar? Ela pode mostrar aí mesmo? Mostrar naquela... Isso, pode segurar aí paradinho. Tá certo. Então, olha só. Nesses dois exemplos de grafia, por exemplo, né? Nós temos esse aqui mais acima, que ele tem uma grafia bem grande, né? Bem redondinha. E aqui embaixo, uma grafia bem pequena, né? Então, o que elas indicam? Não é possível fazer uma análise grafológica só com esta amostragem, né? Isso aqui é só para exemplificar mesmo. Então, essa letra maior, mais ampla, ela tem um pouco a ver também com o ego, né? E com o equilíbrio emocional. Tem a ver com a segurança, o desejo. Então, quanto maior a letra, maior é o equilíbrio e o bem-estar com o ego do indivíduo. Quanto menor a letra, menor é. Isso não significa que a pessoa tem menos ego ou que ela tem o ego inflado. Isso significa o quanto ela se importa com isso, né? Então, isso não quer dizer necessariamente que é aquilo, mas o tanto que ela se importa com isso de repente, isso, né? O quanto isso está presente, o quanto isso faz a diferença para ela. Não significa que ela tenha o ego inflado e nem que ela tenha o ego diminuído. Significa o quanto isso interfere na vida.
dessa pessoa. Mas pode também significar que a pessoa tenha um problema de autoestima, por exemplo? Pode ter relação com isso? Isso a gente vai precisar comparar com outros métodos. Mas pode ser um sinal. É um sinal, é um sinal. Só que a gente não consegue avaliar de uma forma assim taxativa. Só com isso, né? 100% de certeza de que seja isso simplesmente com o tamanho da letra, né? Até porque um sinal gráfico, para ele ser levado em consideração, ele precisa ser relacionado com outros sinais gráficos. Então, eu não posso olhar para um sinal e falar assim, esta pessoa tem característica X. Eu preciso buscar essa evidência em outros sinais. É por isso que, assim, até vale ressaltar que a grafologia, ela não é para ser um método taxativo, rotulador, né? Porque precisa ter um estudo, você precisa entender outros sinais para chegar a uma conclusão clara sobre aquilo, né? Aliás, até antes da gente ir para o próximo material que você trouxe, uma pergunta é quem está apto, capacitado para perceber esses sinais? Veja, então, existe uma formação em grafologia, né? Então, essa formação, ela varia de 2 a 3 anos. Então, um grafólogo mesmo é uma pessoa que passou por essa formação. Então, ele entende. Tem que ter uma formação interior, como um psicólogo, ou não necessariamente? Não é necessário. Não é necessário. Mas é recomendado que essa pessoa entenda de comportamento humano. Fica muito mais fácil para um psicólogo, por exemplo, né? Exatamente. Porque o risco que existe de você começar a rotular pessoas por conta de sinais gráficos, sem ter antes um conhecimento de comportamento humano, é muito grande. E isso é muito prejudicial, né? Sem dúvida. Grafologia. Tem mais material aí pra gente ver? Tem um material, sim, que é bem interessante. Por conta da... Posso mostrar pra essa, né? Isso. Veja. Bom, nesse primeiro exemplo, a escrita é ascendente. É o famoso subindo a serra. E na escrita de baixo, a gente tem o inverso, né? Vai descendo. Ela vai descendo. O que acontece nesses dois casos? Quando a escrita ela é ascendente, o que isso significa? Isso significa traços de ânimo, ansiedade, dependendo do nível, pode simbolizar ansiedade, pode simbolizar boa energia. E a de baixo, exatamente o contrário, que é uma escrita descendente. Em alguns casos, quando a escrita é muito descendente, ela pode ser um indicativo de depressão, por exemplo. Então, por exemplo, um processo seletivo que está acontecendo. O candidato, ele precisa trabalhar com vendas. E vendas é uma área que você precisa estar sempre muito automotivado. Então, se ele tem esse sinal de desânimo, é um risco trazê-lo para este cargo. Existem alguns cargos que isso não é tão levado em consideração, mas a depressão afeta em seja lá qual for a profissão. Então, se você identificar esse traço, é importante ir atrás de outros traços para validar essa hipótese. Uma curiosidade que eu já observei, eu tenho 2 amigas que têm o mesmo nome, elas não se conhecem, elas são de ciclos diferentes da minha vida. E são amigas de muitos e muitos anos. Uma é da escola, outra é da igreja. As 2 têm o mesmo nome. Elas não se parecem fisicamente em nada, mas elas têm um jeito muito, muito parecido. E a escrita delas é muito parecida. Eu lembro que quando eu as conheci, convivendo primeiro eu conheci uma na fase da escola, continuei com amizade com ela por muitos anos. E a segunda com o mesmo nome, eu falei, mas é um jeito muito parecido. Quando eu vi a escrita, eu falei, elas escrevem igual. Elas têm um jeito muito característico de escrever. E elas têm características do jeito de falar, às vezes elas prolongam muito uma história para chegar ao fim. Eu sou muito dinâmica, né? E às vezes eu tenho a mesma maneira de falar com elas e eu acho muito curioso. Elas têm uma letra muito parecida. Deve ter muito a ver com a personalidade das 2, né? Exatamente. Esses sinais, isso que fica claro para você da semelhança entre as 2, com certeza aparece na escrita delas. Mas pode acontecer também diferente disso. Pode acontecer de você conhecer pessoas que tenham algumas características muito parecidas e tenham escritas diferentes, porque outros sinais gráficos se destacam. Existem outros aspectos da personalidade dessa pessoa que se sobressai diante dessas semelhanças que você acaba percebendo. Muito interessante. Então existem características que de repente não vão sobressair na hora da escrita. Sim, existem, mas existem as que sempre vão se sobressair. Por exemplo, uma pessoa extrovertida que gosta e que busca relacionamento com as pessoas. Ela tem uma forte tendência a escrever com a letra inclinada para fora, para a direita. Nossa, eu ia te perguntar isso, porque é exatamente assim que é a minha letra, né? Ela é caída, eu ia te perguntar sobre isso agora. Exatamente isso. E o contrário é uma pessoa mais introvertida. Então, uma pessoa que escreve com a letra mais inclinada para a esquerda, ela tende a ser mais introvertida. Por exemplo, profissionais que trabalham na área de exatas. Existe uma forte tendência dessas pessoas optarem pela letra de forma, correto? Que é uma letra mais... Geralmente, quem trabalha com números, engenheiros, né? Quem trabalha em exatas... E não é coincidência, né? É porque esta letra
a letra de forma, ela é mais quadradinha, ela é mais angulosa, ela é mais exata. E a forma de pensar dessa pessoa, ela tende a seguir por essa mesma lógica. Então, não é coincidência, né? Tem muita coisa que tem a ver com estudo, né? É científico, né? É científico, é científico. Queria que você falasse pra nós, tem alguma dica pra quem vai fazer entrevista de emprego? Porque também não pode mentir. Se a sua letra é aquilo, não é por causa dessas dicas que você fala, é mais interessante então que se eu sou, se eu tenho o costume de escrever de uma maneira porque eu sou mais tímido, eu vou mudar pra parecer mais extrovertido. Não adianta mudar porque às vezes a empresa tá procurando um perfil como o seu. Mas qual dica você pode deixar? Olha, isso que você falou é muito importante, nunca mentir. Por quê? Como eu já disse anteriormente, não é um sinal gráfico que determina. Então, você vai encontrar aquela característica em um sinal gráfico e em outros vários, às vezes 3, 4, 5. Então, tentar camuflar uma característica por meio de um sinal é ineficaz, não adianta. E o pior, pode levar aquela pessoa a uma consequência ruim, porque ele pode acabar sendo escolhido, supondo que a pessoa não esteja tão apta para fazer essa avaliação e acaba dando certo. Ele forjou a escrita dele com essa intenção e acabou dando certo, ele conseguiu a vaga. Possibilidade de contratar o homem errado para o lugar errado é grande e ele é corresponsável disso. E então, provavelmente vai ficar infeliz naquele local, né? Porque não condiz com o perfil dele, né? É que o objetivo da grafologia e das outras ferramentas de avaliação, dos próprios RHs, é justamente o quê? Contratar o homem certo para o lugar certo. Que é o melhor perfil de personalidade para aquele cargo, porque se a gente faz o contrário, é ruim para a pessoa, é ruim para a empresa e a médio e longo prazo, às vezes curto, dá errado e é ruim, todos perdem tempo, todos se dão mal. E eu acho que vale a gente falar para finalizar, eu queria que a Kelly deixasse esse recado final. Não é apenas um aspecto, como você já falou aqui pra gente desde o começo, são vários aspectos que são julgados, então é muito difícil uma pessoa enganar um entrevistador de um modo geral, né? É importante ressaltar também que o entrevistador, ele precisa estar preparado para fazer esse processo seletivo. Mas o candidato, ele tem que estar consciente de que ele não pode se enganar. Né? Então, por isso que é importante dizer a verdade e ser ele mesmo. Essa é a dica que vai valer para sempre, né? Para todos, né? Para todos. Quem quiser entrar em contato, vou passar o blog, que é Kelly de Sena Lira. O nome dela, gente, Kelly de Sena Lira, não tem erro, .wix.com/autoconhecimento, tá passando direitinho para vocês. E o e-mail é kelly.lira@agentgpe.com, tá passando direitinho para vocês. Muito obrigada, Kelly, foi um prazer te receber aqui. O prazer foi todo meu. Espero te receber mais vezes, viu? Uma ótima tarde. Boa tarde.